dia pessoal, bem-vindos a mais um Conversas da Treta. São 8h53 da manhã, 16 de janeiro, salvo erro. E o assunto que eu tenho para vos trazer hoje é overtraining. Em português, treino a mais. Foi o que me aconteceu e estou neste momento a fazer o meu segundo treino depois do período de descanso de quase uma semana sem treinar. Como é que isto aconteceu? Bem, é simples, né? Treino a mais, pronto. Sim, mas há muitas maneiras de fazer treino a mais. Pode ser por demasiada intensidade e pode ser por fazer muito volume, muitas horas. E no meu caso foi este último. Portanto, eu estava na minha última semana de base 3 e não tinha feito ainda treino nenhum acima do limiar anaeróbico, salvo uma ou outra subidazinha que um gajo apanhei nos treinos aí fora. E o meu objetivo não é fazer treino acima do limiar anaeróbico. O meu objetivo é perder peso e ganhar resistência, conseguir fazer mais quilómetros. O que é certo é que tinha acabado de fazer uma semana de 13 horas. 13 horas para mim é muito. Na semana antes dessa tinha feito 11 horas e meia, alguma coisa assim do género. Depois entrei na minha semana de recuperação, que são semanas de 7 horas só. E o que eu estava a notar, semana para semana, ao longo deste treino base, é que não estava a progredir. Estava ou a ficar na mesma, ou a ficar pior. De vez em quando havia certas fases dos treinos em que eu estava, pronto, já estava a ficar com mais resistência, conseguia fazer mais horas em cima da bicicleta, mas depois estava a aparecer uma pequena subida, a minha pulsação disparada logo lá para cima. A propósito, graças ao meu relógio da Garmin, descobri que a minha pulsação máxima não é a pulsação teórica, não é aquela que se calcula pela forma que toda a gente usa, mas está um bocado acima, ou seja, a minha pulsação máxima teórica são 162, mas eu consigo chegar pelo menos às 175. Descobri isso precisamente porque o corpo estava sobretreinado e mesmo em subidas relativamente acessíveis era dores nos músculos para uma coisa, parecia que estava a subir à grávida e a pulsação lá para cima. Ao ponto de eu não conseguir subir, dar meia volta, voltar para trás. Bem, portanto eu estava desconfiado que realmente estava a entrar em sobretreino. Mas, por outro lado, havia alguns fatores que me deixavam na dúvida. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa costuma sentir quando está a ficar com treino a mais é a falta de vontade de treinar. Uma pessoa perde o gosto de andar de bicicleta. Uma pessoa deixa de ver significado no treino, começa a ser um frete de vir aqui para cima. Isso aconteceu, acho que foi o ano passado, em agosto do ano passado, já estava sem vontade nenhuma de treinar. Não era preguiça, porque eu parei de treinar e fui pintar a casa. Portanto, simplesmente estava a ganhar aversão à bicicleta. E desta vez eu não sentia aversão de uma bicicleta, eu estava inquieto em melhorar para poder vir treinar. E esses fatores, assim, essa disparidade de sintomas, digamos, estava-me a deixar a dúvida. O que é que me confirmou que eu realmente estava a ficar sobretreinado? Foram os testes HRV que este relógio faz, que eu não conseguia fazer até à semana que eu estou a mencionar, até aquela semana de 7 horas. Eu não conseguia fazer os testes HRV, porque os testes HRV exigem uma medição do pulso, da batida cardíaca muito precisa, e o relógio, só por si, ele faz essa medida aqui diretamente do pulso. E estas medições do pulso não são fiáveis, não são muito fiáveis. Eu às vezes estou a treinar, quando treinava com ele, ligado só no pulso, e de repente olhava para aqui para ver qual era a pulsação e ele estava nos 60, no pulso. Portanto, o relógio para fazer esses testes HRV ao stress, ele exige uma banda cardíaca, a fitazinha que se põe aqui ao peito. Essa fita faz medições precisas e permite fazer os tais testes HRV. Ora, eu comprei uma fita dessas.
estou a usá-la neste momento. E assim que comecei a fazer os testes HRV, os testes começaram a dizer que o meu stress estava a 100%. Na escala de 0 a 100 da Garmin, os testes estavam a 100. E eu, isto é a confirmação que de facto eu estou sob treinado. Outra coisa que eu também sentia, a subir as escadas com 2 sacos de compras, sentia as pernas esgotadas, mas isto é o quê? O que é que eu fiz? Parei, comecei entretanto comprei também um aparelho de medir a tensão arterial. É uma coisa muito útil para ter em casa, especialmente quando a pessoa ultrapassa uma certa idade. É muito bom fazer monitorização da tensão arterial. Recomendo. O aparelho custa 60 paus para tu ganhar uma fortuna. Comecei a fazer a monitorização logo de manhã, a primeira coisa de manhã, fazer a monitorização do HRV, ao stress, e da tensão arterial. E andei 6 dias sem fazer nada. O que é que eu fiz dentro desses 6 dias? Fiz uma caminhada ou 2 com a cadelinha, que são coisas muito suaves mesmo. E não baixava todos os dias de manhã 100. Eu já estava a pegar de cabeça, porque eu sei que o sobretreino é uma coisa que, se a pessoa realmente entrar numa fase já mesmo crónica, pode demorar anos para a pessoa se livrar daquilo. Mas eu sabia que não tinha feito sobretreino daquele mesmo para matar, porque, como já disse, nem sequer andava a treinar em cima do limiar anaeróbico. Pronto, ao fim de 6 dias, portanto, anteontem, salvo erro, acordo e faço a medição e sai-me um teste de 82%. Fiquei contente. Fiz logo um treino levezinho, tipo C1, 3/4 de hora aqui. Isto foi anteontem. Depois, ontem, saiu outra vez 82 ou uma coisa assim. Não treinei, fui só fazer uma caminhadazinha com a cadelinha. E hoje, 72. Estou super animado. E a tensão arterial, entretanto, sempre ligeiramente alta, uma coisinha, nada preocupante. Pronto, hoje vou fazer aqui uma horinha em Z2 e, claro, nestas coisas é o que eu digo sempre, nestas coisas é preciso muito bom senso. Não é lá porque o stress está a baixar. Eu não vou agora para cima da bicicleta e não vou pôr aqui a fazer séries. Trabalho intervalar em Z3 e treino montanha para escachar, por vários motivos. A recuperação deve ser gradual. Portanto, para já, eu ainda estou com o stress alto. Segundo, estou a recuperar numa fase de sobretreino. A última coisa que o corpo precisa é entrar em sobretreino outra vez. E terceiro, tive parado 6 dias, quer dizer, fiz uma semana de 7 horas, que é uma semana muito fácil, que a maior parte do treino em Z2 e Z1. Fiz 3 sériezinhas em Z3 comparado com os 5 que eu costumo fazer normalmente. Portanto, o corpo, o fitness do corpo baixou durante estas semanas. Atenção, pode haver algumas funcionalidades do organismo e se calhar até melhoraram com o descanso. Estavam a entrar em declínio por causa do sobretreino e depois com o descanso elas dispararam lá para cima. Mas em termos de força muscular, capacidade do músculo de fazer força, tenho andado a sentir bastantes dificuldades. Não na bicicleta, mas no dia a dia. Ontem, por exemplo, caminhadazita de 1 hora com a cadela, à tarde, senti os músculos a repuxar. Parecia que tinha feito um treino de puxarão de bicicleta. Isto não é normal. Não é normal, especialmente quando uma pessoa vem 15 semanas de treino intenso. Eu era para estar porreiraço da vida e subir as escadas a correr com o cão e as compras tudo ao mesmo tempo às costas. Mas não. E é isso, pessoal. Em relação aos testes de stress deste relógio, este relógio é um Forerunner 935 que me foi oferecido. Eu jamais gastaria, sei lá, isto custava uns 500 euros ou mais. Jamais gastaria essa pipa de massa num relógio. Foi uma pessoa muito amiga que faz atletismo a sério e que comprou um modelo ainda melhor que este, muito melhor que este, e ofereceu este. Eu estou muito grato por isso. Portanto, em relação aos testes de stress que este relógio faz, até isso é confuso, porque
Ele faz pelo menos 2 tipos de testes. Ele faz um teste, que é o teste que eu faço todos os dias de manhã, que é um teste de 3 minutos. Esse teste é que andou durante uma data de dias a dar-me resultados de 100. Eu até deixei de beber café. Hoje, pela primeira vez numa semana, bebi um café de manhã, porque estava tão preocupado com a história do stress que deixei de beber café. E não senti falta do café. Hoje bebi o café puro. Nem sei porquê. Não senti falta nenhuma do café, nem dor de cabeça, nem preguiça, nem sono. Já houve alturas em que senti, mas desta vez não senti falta nenhuma do café. Mas pronto, recomecei a beber. É mais uma coisazinha para dar pica para o treino. Portanto, voltando aos treinos, aos testes de HRV, aqui do relógio 935. Ele tem esse teste de 3 minutos. E depois tem um outro teste, que é tipo um teste instantâneo, que dá o stress na hora. E eu penso que este teste só tem significado quando a pessoa já usa o relógio há algum tempo, pelo menos há uma semana, acho eu. E a pessoa tem que dormir com o relógio, porque este relógio é fantástico. Ele faz a monitorização, mesmo sem ter a banda cardíaca posta. Ele faz a monitorização do sono. Ele diz, todos os dias de manhã eu vou ver a aplicação e ele diz-me se o sono foi produtivo, quantas horas é que eu dormi. Normalmente eu durmo mais, qualquer preciso. Diz quanto tempo é que tive em sono RM, quanto tempo é que tive em sono leve e em sono profundo. É fantástico. O que me andava a baralhar é que o teste de 3 minutos dizia-me que eu estava nos 100% de stress. E estes testes rápidos, ou os testes médios, ao longo do dia, chegaram a dizer que eu estava com 20%, eu estava super baralhado, eu não sabia se o teste de 3 minutos estava enviesado por qualquer motivo. O que é certo é que agora o teste de 3 minutos começou a descer e esses testes médios começaram a subir, começaram a convergir para uma zona mais ou menos comum. Isso deixa-me contente, significa que os testes, as leituras não estão enviesadas e que eu posso confiar nos testes do relógio. É muito chato uma pessoa parar de treinar 6 dias por causa de um teste de stress e depois descobrir que por qualquer motivo o teste não era válido, aquilo estava a dar 100 porque... Mas como já mencionei, havia vários fatores a apontar para o facto de estar subtreinado. Quando é que eu vou confirmar assim mais a sério a questão do subtreino? Vai ser no sábado, porque é assim, aqui nos rolos é muito difícil descobrir se o corpo está subtreinado ou não, porque os rolos, treinar aqui é infinitamente mais fácil do que treinar lá fora. Eu aqui consigo colocar a minha pulsação exatamente na zona que eu quero. É só forçar ou acelerar mais um bocadinho, ou meter uma mudança mais acima ou mais abaixo. Eu consigo treinar exatamente na zona para a qual preparei o treino, planeei o treino. Lá fora não. Lá fora eu saio de casa, só que está sentado em cima da bicicleta. Eu saio de casa, começo aqui a descer um bocadinho aqui, olho para o pulsómetro, já vai nos 130. Não estou a fazer nada, estou só sentado em cima da bicicleta, a começar a aquecer, já está nos 130. É muito diferente. Portanto, no sábado, em princípio o ideal seria no sábado à tarde, que é quando vai estar menos vento. Mas no sábado à tarde a minha colega aqui de casa foi um compromisso. E como há um de nós que tem que ficar sempre com a cadelinha para ela não rodar, então vou ter que fazer o treino no sábado de manhã. O sábado de manhã vai estar um bocado mais nublado e vai estar um bocadinho mais ventoso. Mas pronto. No sábado é que eu vou fazer a prova de 9 e ver se as pernas estão a melhorar, se o organismo está de facto a recuperar ou se não está. E depois, em função do que sentir nesse treino, vou então começar a planear as semanas de treino outra vez. Eu habituei-me, eu andei muito tempo a treinar
tentando seguir um plano de treino, mas sempre na minha cabeça. Escusado será dizer que isso acaba por dar um caos total. Este ano, esta época, foi a primeira vez que eu realmente peguei numa planilha Excel e comecei, seguindo o livro do Joe Friel, a Bíblia do Joe Friel, comecei a planear realmente o que é que eu vou fazer esta semana que vai começar. Escrever, meter os tempos à frente e descrever. Olha, amanhã é Z2, a seguir vai ser séries de Z3, X minutos, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E eu estava a gostar imenso de seguir um plano de treino, porque é meio caminho andado primeiro para a pessoa não se baldar. Se a pessoa não tiver nada programado, é muito fácil a pessoa baldar-se porque não há objetivos. O que é que eu tenho para fazer amanhã? Nada. Mas se um gajo acordar-se um bocadinho mais desanimado ou sei lá coisa, lá se vai o treino, não é? Mas se a pessoa tiver um plano de treino para amanhã, intervalados e tal, pumba, a pessoa vem aqui para cima da bicicleta a fazê-lo. Eu, pelo menos, eu sou assim. Agora, com esta história de estar subtreinado, de ter que interromper o planeamento, ainda por cima, este problema surgiu de uma fase de transição. Eu estava a acabar a base 3 e ia entrar numa fase mais dura, que é o build. Só isso já merecia outro vídeo. Esta conversa merecia outro vídeo. Muito rapidamente. Eu não me interessa fazer o build da forma que está descrita no livro do Friel, porque o build que ele descreve ali, já é para pessoal novo, não é para pessoas com quase 60 anos como eu. E depois é para o pessoal que vai competir. Não me interessa nada disso. Portanto, o meu build ia ser basicamente uma extensão do treino base. Muito pouco trabalho acima do limiar anaeróbico, tentar aumentar o volume, tentar fazer treinos maiores. E sim, isso era o que eu queria. Mas apareceu esta história do subtreino, portanto, foi tudo ao mesmo tempo. Agora, como é que eu vou recomeçar? Como não tenho pressa nenhuma em evoluir, o meu plano será, se calhar, voltar um bocadinho atrás na base 3. Portanto, fazer mais uma, para já recomeçar gradualmente, não é? Depois, quando tiver outra vez mais ou menos na mesma forma física que estava antes de entrar em subtreino, fazer mais uma semana ou duas de base 3, não tem mal nenhum. E depois tenho que me reinventar, tenho que descobrir como é que vou prosseguir. Não quero esticar mais o treino. Como é que está a pulsação? Está a entrar a 123, está a entrar agora a Z2, portanto até aqui foi Z1. O meu treinozinho vai ser nesta passada aqui, 20 km por hora. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem e até à próxima. Bons treinos.